Fala galera, boa noite! A gente vai tratar nesse vídeo sobre os principais temas que são abordados pela prova da OAB na disciplina de Direito Empresarial. E a gente vai começar, pessoal, tratando da diferença que existe entre o empresário e a empresa considerada EIRELI. A primeira coisa que eu quero que você guarde quando a gente fala da distinção que existe entre o empresário individual e a EIRELI, a diferença básica, primeiro, é quanto à responsabilidade. Por quê, Caio? Pessoal, a responsabilidade do empresário individual é uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade ilimitada, de maneira que o patrimônio do empresário, ele se confunde com o patrimônio da empresa. Caio, como é que funciona isso? Pessoal, significa dizer que se através de uma determinada ação judicial for feita a execução do patrimônio da empresa e o patrimônio da empresa não for constituído de recurso suficiente para sanar aquela dívida, essa execução também passará para o patrimônio do empresário. Então, olha a dica especial quando a gente fala de empresário individual, porque a responsabilidade do empresário individual, ela é ilimitada. E aí, pessoal, quando a gente fala da EIRELI, certo? A EIRELI, e aí é o detalhe para a sua prova, o próprio nome diz, também é um empresário individual, porém, na EIRELI, a responsabilidade será uma responsabilidade limitada. Beleza? Então, olha para cá. Enquanto o empresário individual, ele tem o que a gente chama de responsabilidade ilimitada, o patrimônio do empresário se confunde com o patrimônio da empresa. No caso da EIRELI, não. A responsabilidade do sócio é uma responsabilidade o quê? Limitada. Limitada a quê, Caio? Pessoal, quando vai se constituir um EIRELI, e se a gente parar para observar, a própria lei que trata de EIRELI, ela estabelece que na subscrição do capital inicial da EIRELI tem que ser de, no mínimo, 100 salários mínimos, de maneira que a responsabilidade do empresário fica limitado ao valor que foi subscrito de capital social. Então, olha a primeira diferença entre o empresário e a EIRELI. O empresário individual, a responsabilidade ela é o quê? Ilimitada. Já quando a gente fala da EIRELI, a responsabilidade é o quê? Limitada. E outra diferença, pessoal, quando a gente fala de EIRELI e de empresário individual, em relação ao nome empresarial. Por quê? Porque o empresário individual, ele só adota como nome, e aí eu quero que tu anota, ele só adota como nome empresarial, ele adota como nome empresarial a firma. Então, anota isso para a sua prova. O empresário individual, quanto ao nome empresarial, ele adota o que a gente chama de firma ou razão social. Caio, o que seria essa firma ou essa razão social? É o nome civil do empresário que compõe aquela empresa. Então, o nome civil é a firma da empresa. Esse nome ele também pode ser abreviado. Esse nome civil será a constituição do nome empresarial dessa empresa, que a gente vai chamar de firma. Já, galera, quando a gente fala de EIRELI, e aí é o detalhe de prova, porque a EIRELI, ela adota como nome empresarial, a EIRELI, quanto ao nome empresarial, ela pode adotar tanto a firma, como ela pode adotar a denominação. Então, te liga nesse detalhe. Que detalhe, Caio? A EIRELI, quanto ao nome empresarial, a gente pode ter tanto a EIRELI como nome de firma ou razão social, como a gente também pode ter EIRELI com denominação. Professor, mas qual é a diferença que existe entre firma e denominação? Pessoal, detalhe, firma
nada mais é do que o nome civil do empresário ou o nome civil do sócio que constitui aquela empresa. Já a denominação não. A denominação é o objeto social daquela empresa, é o ramo de atividade dessa empresa. Então, enquanto a firma é o nome do sócio que constitui aquela empresa, a denominação é o ramo de atividade ou o objeto social daquela empresa. Agora, olha o detalhe. Pessoal, independente no caso da Eireli, independente de ser firma, independente de ser denominação, você não pode esquecer que sempre o nome da Eireli vai ter a expressão Eireli. Beleza? Não esqueça disso. Pessoal, independente de adotar o nome de firma ou independente de adotar o nome de denominação, o nome da Eireli sempre terá a expressão Eireli. Por quê? Porque a Eireli, o termo Eireli, significa dizer que a responsabilidade nesse caso é uma responsabilidade o quê? Limitada. Beleza? Então essa é a primeira dica, pessoal, para a sua prova. A diferença entre um empresário individual e uma Eireli. A gente viu duas diferenças básicas. Primeira diferença, quanto à responsabilidade, que o empresário individual, a responsabilidade vai ser uma responsabilidade o quê? Ilimitada. Já na Eireli, a responsabilidade será o quê? Limitada. Primeira característica. A segunda distinção é quanto ao nome empresarial. Porque quanto ao nome empresarial, o empresário individual adota somente firma, o nome civil do sócio ou do empresário. Já, pessoal, quanto à Eireli tanto pode adotar a firma, como também pode adotar a denominação. Só que detalhe, sempre tem que ter a expressão que? Eireli. Beleza? E aí, pessoal, vamos avançar aqui. A gente vai falar agora sobre o nosso segundo tema, que é nome empresarial. O termo nome empresarial, a gente até já falou no tema anterior, é o nome dado a uma empresa. E dependendo do tipo de empresa, se é empresário individual, se é uma sociedade anônima, se é uma sociedade de responsabilidade limitada ou, quiçá, uma Eireli, todas elas terão nome empresarial, porque esse nome empresarial protege a empresa. Tranquilo? E aí, pessoal, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o artigo 155 do Código Civil, ele fala assim, ó. Então, lê comigo. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. Então, observe esse detalhe. Eu vou até botar de vermelho ou de laranja para você entender que quanto ao nome empresarial, a empresa poderá adotar a firma ou a denominação. Então, o artigo 1155 do Código Civil, ele estabelece o que para a gente? Que as empresas, que são empresas personificadas, porque tem personalidade jurídica e tem nome empresarial, beleza? Essas empresas personificadas, elas adotarão como nome empresarial ou firma ou denominação. Caio, mas o que é a firma? Eu quero que você anote comigo, pessoal, que a firma vai ser o nome, tá? Vou mudar a cor do nosso pincel. Vai ser o nome civil, dos sócios que compõem esta empresa ou do empresário individual que formou essa empresa. Então, firma, ela vai ser o nome civil. E esse nome civil corresponde à própria assinatura do empresário. Já, galera, quando a gente fala de denominação, e aí eu quero que você anote que a denominação, ela vai ser o ramo de atividade da empresa. Então, não troque mais isso na sua prova. Firma é o nome civil, corresponde à assinatura do empresário. Já a denominação corresponde ao ramo da atividade, corresponde ao objeto social da empresa.
e não corresponde à assinatura do empresário. Então, pessoal, se liga nesse detalhe que o artigo 155 traz para a gente. E aí, pessoal, se a gente andar um pouquinho no Código Civil e a gente pular lá para o artigo 157, ele fala assim para a gente, ó, a sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sobre firma, na qual somente o nome daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar o nome de um deles e a expressão e companhia. Preste muita atenção. Pessoal, quando a gente fala de firma, a gente já viu que o empresário individual, ele adota como nome empresarial o quê? A firma. Porém, existem algumas sociedades, por exemplo, a sociedade em nome coletivo, é uma sociedade que pode adotar a firma. A própria sociedade de responsabilidade limitada, ela também pode adotar como nome empresarial a firma. Caio, mas qual é o detalhe que o artigo 1157 fala para a gente? Olha, que, por exemplo, digamos que a gente constitua uma sociedade, pessoal, e essa sociedade seja constituída entre o Caio, entre o Lucas e entre o Mévio. Então a gente, esse grupo de 3 pessoas, tá? A gente vai compor uma sociedade e essa sociedade será uma sociedade que a gente chama sociedade em nome coletivo. E aí, pessoal, esse tipo de sociedade em nome coletivo, ela adota como nome empresarial a firma. Professor, então nesse caso, como é que a gente poderia criar um nome para essa sociedade? Já que nesse caso, a responsabilidade ela é o quê? Ilimitada. Pessoal, a gente poderia chamar a nossa empresa da primeira situação assim, ó, Caio, Lucas e Mévio. Esse daqui poderia ser o nosso primeiro nome da empresa, Caio, Lucas e Mévio. Porém, estilisticamente não fica um termo tão bom. Estilisticamente fica um nome grande. E aí, é possível, tá, aditar esse nome e construir um nome empresarial assim, Caio e companhia. Perceba que o que o artigo 1157 fala pra gente, ó, que caso a sociedade seja constituída e a responsabilidade seja o quê? Ilimitada, beleza? Ou seja, todos irão responder pelo patrimônio da empresa. É possível ou citar o nome de todos os sócios, como eu te falei, a gente pode atribuir Caio, Mévio e Lucas, o nome da nossa empresa, ou a gente também pode atribuir como nome empresarial Caio e companhia. O termo e companhia traz para a gente que existem outros sócios e esses outros sócios que compõem essa empresa também terão responsabilidade o quê? Ilimitada. Então, olha a dica. Nas sociedades que têm responsabilidade ilimitada, por exemplo, sociedade em nome coletivo, a sociedade comandita simples. Nesse caso, se tiver mais de um sócio e a gente não quiser citar todos os sócios no nome empresarial, basta botar o nome de um deles, mas a expressão o quê? E companhia. Beleza? Vamos avançando aqui no nosso tema, pessoal. E se a gente pegar o artigo 1058, ele fala assim pra gente, ó. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integrada pela palavra final, limitada ou sua abreviatura. Pessoal, não esqueça disso. A sociedade de responsabilidade o quê? Limitada. O que você conhece como LTDA, às vezes você vai passando pela rua e você vê lá, né? Sorvetes LTDA, sorvetes limitadas. Pessoal, esta sociedade, que é o que a gente chama de sociedade limitada, os sócios não terão responsabilidade ilimitada. Como o próprio nome diz, nesse tipo de sociedade,
os sócios terão responsabilidade limitada ao capital o quê? Integralizado. Beleza? Então se liga nesse detalhe para a sua prova, que a sociedade por responsabilidade limitada, pessoal, o que a gente chama de LTDA, a responsabilidade aqui, como o próprio nome diz, a responsabilidade civil será uma responsabilidade limitada. Caio, e quanto ao nome empresarial? Qual nome empresarial poderá ser adotado por esse tipo de sociedade? Aí você anota que a sociedade por responsabilidade limitada, elas podem adotar ora firma ou elas podem adotar ora denominação. Beleza? Agora não esqueça, sempre tem que ter no nome empresarial deste tipo de empresa a expressão LTDA ou a expressão limitada. Beleza? Então, continua aqui lendo com a gente, pessoal. O que é que o parágrafo primeiro fala para a gente? Ó, a firma será composta com o nome de um ou mais sócios, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Beleza? Então, pode ter o nome de um ou de mais de um sócio. O parágrafo primeiro ele fala assim para a gente, né? A firma será composta com o nome de um ou mais sócio, desde que pessoas físicas, de modo indicativo na relação que? Social. Pessoal, nesse artigo 1158, eu quero que você guarde para a gente o parágrafo terceiro. Olha o que ele fala para a gente. Eu vou botar até de vermelho, rosa, para você não esquecer e tu anotar ele na tua prova. Ele fala assim, ó, a omissão da palavra limitada determina que a responsabilidade será solidária e ilimitada dos administradores. Pessoal, olha esse detalhe, que isso daqui é campeão de prova, isso cai muito nas provas. Via de regra, o nome da sociedade limitada poderá ser firma ou poderá ser o quê? Denominação. Mas tem que ter no final do nome o termo que? Limitada ou LTDA. Professor, mas digamos que por uma certa negligência não seja possível atribuir esse termo LTDA à empresa. O contador não bote, o empresário não se preocupa com essa estilística de botar LTDA, acha que é besteira e não bote. Pessoal, se esse termo ele não foi incluso no nome empresarial, o parágrafo 3º do artigo 1158, ele diz que nesse caso, a responsabilidade do sócio será uma responsabilidade solidária e o quê? Ilimitada. Olha a diferença jurídica. Qual a diferença, Caio? Se a gente botar a expressão limitada, a responsabilidade do sócio, ela será o quê? Limitada. Já se a gente não colocar o termo limitado ou LTDA, a responsabilidade do sócio será uma responsabilidade do quê? Solidária e ilimitada. Então guarda esse parágrafo 3º do artigo 1158 para a sua prova. Tranquilo? Vamos continuar aqui, pessoal. Ainda falando sobre o nome empresarial, mas voltado principalmente para o nome empresarial da sociedade anônima. Pessoal, a sociedade anônima é uma sociedade bem específica. Primeiro, eu quero que você anote. A sociedade anônima é uma sociedade institucional. Por que institucional? Porque é uma sociedade, pessoal, que o documento que vai constituir uma sociedade anônima vai ser o que a gente chama de um estatuto social. Então não esquece, a sociedade anônima ela é considerada uma sociedade institucional, porque o documento que vai constituir, que vai formar a sociedade anônima, vai ser o quê? Um estatuto social. E também será considerado uma sociedade de capital. Professor, o que é que significa dizer que a sociedade anônima será uma sociedade de capital? Bem simples, será uma sociedade em que parte do capital, que no caso a menor parte desse capital social, a gente vai chamar de ações, parte desse capital será vendido para terceiros.
Beleza? Isso é uma sociedade de capital, em que ela pega parte do seu capital social, transforma em ações e comercializa em bolsa de valores ou em mercado de balcão. Então, não esquece, sociedade anônima, ela é uma sociedade institucional e uma sociedade de capital. Então, volta comigo, pessoal, no artigo 1160, e olha o que é que ele diz pra gente, ó. A sociedade anônima opera sobre denominação. Guarda isso. Que a sociedade anônima, ela somente tem como nome empresarial a denominação. Continua. Designativa do objeto social, então essa denominação a gente já viu que vai ser o objeto social dessa empresa, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente. Preste atenção, pessoal. A sociedade anônima, ela adota a denominação, mas no finalzinho dela, você pode ter a expressão SA ou a expressão o quê? A própria lei diz, ó, é possível ter a expressão sociedade anônima ou a expressão o quê? Companhia. Perceba que no caso, no nome empresarial da sociedade anônima, é possível que se tenha o termo SA ou o termo e companhia. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, Banco do Brasil SA, é o nome empresarial do Banco do Brasil. Tem seu objeto social, que é ser um banco, e tem a denominação delimitadora da sociedade anônima, que é o quê? E companhia. Quando a gente fala assim, pessoal, Companhia Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce também é uma sociedade anônima. Ah, professor, mas nesse caso, essa sociedade anônima, ela não adotou o termo SA, mas ela adotou o outro termo que a gente chama de companhia. E olha o detalhe, pessoal. Essa companhia, tá? Essa companhia, ela pode vir tanto no início da frase, como no final da frase. Beleza? Por isso que a gente fala Companhia Vale do Rio Doce. Beleza? Porque a companhia reflete que é uma sociedade anônima de capital aberto. Outro detalhe de prova, pessoal. Outro detalhe de prova que eu quero que você guarde. A responsabilidade. Pessoal, num caso das sociedades anônimas, tá? A responsabilidade civil será uma responsabilidade limitada ao patrimônio integralizado. Todo mundo sabe que, pelo simples fato de você comprar uma ação, você já é dono daquela empresa, né? Porém, a tua responsabilidade enquanto sócio daquela empresa, enquanto dono daquela empresa, vai ser proporcional à ação que você tem. Se você tiver uma única ação, ou seja, se você tiver integralizado naquele capital social uma única ação, a tua responsabilidade será limitada ao capital que você fez o quê? Integralizou. Beleza? Então, se liga nesse detalhe. Por quê? Porque as sociedades anônimas, a responsabilidade civil é o quê? Limitada. E nesse caso, o nome empresarial será o quê? Denominação. Beleza? Galera, a gente vai terminar por aqui esse bloco, tá? E no bloco posterior, a gente vai continuar falando sobre esses principais temas para a prova da OAB. Beleza? Valeu, galera. Até mais.